E aí, pessoal? Neste tutorial, vamos falar sobre o básico dos materiais no iClone. Os materiais são muito importantes quando se trata da aparência superficial dos seus props. Você pode manipular e alterar os materiais de várias maneiras para criar todo tipo de efeito legal. Vamos falar sobre alguns desses métodos ao longo deste tutorial. Então, agora na tela, eu tenho alguns props aqui, uma placa de sinalização e um semáforo. Não perguntem por que o semáforo está dentro de casa, é assim mesmo. Certo, e vamos falar sobre as configurações de material em um instante. Mas vocês podem encontrar esses props se forem, na verdade, eles fazem parte do nosso pacote de conteúdo Tauntaun, e eu vou deixar um link na descrição para isso na loja de conteúdos. E depois que você baixar, pode encontrá-lo na aba Conjunto aqui em cima, em Props, e você pode descer até aqui, onde está o pacote City Elements, aqui mesmo, City Elements Tauntaun, isso, dentro dessa pasta. E tem todo tipo de design legal, bem colorido, para prédios, sabe? Coisas como adereços de cidade e vários outros itens bem bacanas que você pode usar para criar o seu próprio ambiente de Tauntaun. E você pode dar uma olhada nisso com calma depois, beleza? Mas eu vou focar nos materiais por enquanto. Então, vamos dar uma olhada primeiro na nossa placa e conferir as configurações de material. Para encontrar os materiais do seu adereço, você pode vir aqui em cima. Depois de selecionar, é só vir aqui em cima em material, certo? E bem no topo, você vai encontrar uma lista de materiais. E você pode ver que esse adereço aqui só tem um material e, um nome de malha aqui, beleza? Então, Plane 1 é o nome da malha. Só tem um material. E todo o material vai conter 9 canais de textura ou 9 mapas de textura aqui embaixo. Você pode ver que estamos usando apenas 2 desses canais agora. Tudo bem. Vamos dar uma olhada no adereço ao lado. Semáforo aqui. Porque o semáforo tem 4 materiais separados, beleza? Todos eles têm a mesma malha, mas cada material é atribuído a uma parte diferente dessa malha, certo? Então você pode ver que o material vermelho aqui está, obviamente, atribuído à luz vermelha. O amarelo está atribuído à luz amarela e o verde está atribuído à luz verde. Assim, você pode manipular esses materiais individualmente no mesmo objeto, beleza? O que é muito legal. É para isso que servem os materiais. Tudo bem. Agora vamos dar uma olhada nas configurações de material do nosso objeto mais básico, o painel de sinalização aqui, beleza? Então, vamos pular as configurações de textura por enquanto e descer um pouco mais até as configurações de material aqui, beleza? Agora, nas configurações de material, vamos só dar um zoom aqui no nosso painel de sinalização. Nas configurações de material, você pode ver que temos a cor difusa bem aqui, por padrão. Ela geralmente é branca, certo? Se você mudar o mapa de cor difusa para algo como preto, por exemplo, e clicar em OK, isso vai simplesmente deixar todo o painel de sinalização preto, certo? Geralmente, você não vai querer fazer isso. Se você mudar a cor difusa para, digamos, uma cor bonita, como o vermelho cereja, por exemplo, e clicar em OK, isso vai simplesmente tingir todo o material que você selecionou de vermelho, como neste caso, beleza? Você pode usar verde ou qualquer cor que quiser, mas, geralmente, a melhor ideia para obter as cores naturais das suas texturas é simplesmente usar uma cor difusa branca. Agora, a próxima coisa que vamos falar é sobre a opacidade, certo? Então a opacidade basicamente ajusta a visibilidade do seu objeto. Se você clicar e arrastar esse controle deslizante para baixo, pode fazer com que seu objeto vá ficando visível ou invisível aos poucos, e você pode animar isso se quiser. Então, agora estamos no quadro 1. Se eu diminuir a opacidade para 0 e depois for até o final do meu projeto, que neste caso é só o quadro 29, e aumentar para 100, vamos criar uma animação de opacidade, certo? Então, se eu voltar para o quadro 1 aqui e reproduzir, ele vai simplesmente aparecer na tela de repente. Mágica, certo? A gente pode simplesmente voltar para o quadro 1 aqui. Podemos pressionar Ctrl Z algumas vezes para desfazer isso e, isso vai remover toda aquela animação que criamos, ok? Ctrl Z, claro, é o comando de desfazer. Agora, abaixo desses, do canal o parâmetro de opacidade aqui, estão especular e brilho. Agora, especular e brilho. Especular é basicamente a refletividade da sua superfície, ou seja, o quão reflexiva a sua superfície é. Se você aumentar o especular, pode ver que ela fica muito reflexiva, certo? Parece uma superfície metálica. O controle deslizante de brilho, basicamente determina como a superfície dispersa a luz, ou seja, o quão focada a sua luz é. Se você aumentar o brilho, pode ver que conseguimos focar o destaque especular em uma área específica onde a luz está atingindo o nosso objeto. Se diminuirmos o brilho, ele vai se espalhar por todo o objeto, criando quase que uma aparência mais áspera, certo?
Diminuindo o especular, você obtém uma aparência mais áspera assim. Se você quiser uma aparência mais, meio que metálica ou brilhante, pode aumentar o especular e o brilho bastante, e vai conseguir um resultado assim, certo? Pronto. Se quiser voltar esses valores para os padrões, é só dar um duplo clique no texto de especular e brilho, e isso vai redefinir para os valores padrão. Certo? Isso é tudo que eu realmente vou falar sobre as configurações de material. Essas são as que você mais vai usar, e vamos falar sobre as outras em tutoriais mais avançados. Agora vamos passar para as configurações de textura. Como eu mencionei, todo material vai ter 9 canais de textura, certo? E você pode incluir, pode preencher cada um deles com um mapa de textura. Então, nesse caso, estamos usando apenas o mapa difuso e o mapa de relevo, certo? Também existe a opacidade, que vamos falar mais adiante, oclusão de ambiente, especular e reflexão, deslocamento, brilho e mesclagem, que entram em técnicas mais avançadas. Mas uma coisa que todos eles têm em comum é que, se selecionarmos nosso canal de textura difusa aqui e descermos um pouco, você vai ver que todos têm um controle deslizante de intensidade. Agora, isso basicamente determina o quão forte o efeito ou o mapa de textura está sendo exibido na sua malha, certo? Vamos lá, vamos diminuir a intensidade, e você pode ver que, à medida que diminuímos, ela vai desaparecendo lentamente até voltar ao branco que tínhamos antes, naquele canal difuso que mostrei para você anteriormente. Tudo bem. Se aumentarmos isso, pronto, chegamos a 100. Você também pode fazer a mesma coisa com o mapa de relevo ou com qualquer um dos outros mapas. Beleza. Mas, o mapa difuso é o exemplo mais óbvio. Agora vamos dar uma olhada em como carregar diferentes mapas de textura. Beleza. Vamos usar o mapa difuso, como exemplo para isso novamente. A maneira mais fácil de fazer isso é garantir que o seu canal de textura esteja selecionado e descer aqui para usar o botão carregar, certo? E eu posso carregar este aqui que já preparei, então é só dar um duplo clique. Beleza, agora a nossa, placa aqui tem uma borda de pedra, certo? O que é bem legal. Vamos pressionar Ctrl Z para desfazer isso e mostrar outra maneira de carregar um mapa de textura. Você pode clicar 2 vezes no canal em que deseja carregá-la. Então vou dar um duplo clique no canal difuso ali e fazer a mesma coisa. Ok, aí está. E o Ctrl Z vai, te mostrar mais um método de fazer isso. Se a gente for para a nossa janela do Explorer, certo? Eu só vou até a pasta que eu quero aqui. E você pode clicar e arrastar essa textura ou essa imagem diretamente para o canal de textura que você quiser. Beleza, assim mesmo. Você pode ver, vai lá. Lá vamos nós. Agora, eu falei um pouco sobre o mapa de opacidade ou valor de opacidade nas configurações do material. Também temos um mapa de opacidade para as configurações de textura. Agora, o interessante sobre o mapa de opacidade nas configurações de textura é que você pode alterar partes diferentes dele. Então você pode fazer com que apenas algumas partes do seu objeto fiquem invisíveis e outras partes fiquem visíveis. Então, por exemplo, se eu der um duplo clique nesse canal, eu tenho aqui um mapa de opacidade do menu Board. Vamos dar uma olhada primeiro no mapa difuso aqui. Ok, se eu apenas visualizar, você pode ver a parte real do giz ou a parte real do quadro negro, que está no canto superior esquerdo. É assim que ele está, disposto, em relação às configurações de UV, certo? Essa parte do nosso mapa de textura é onde aquela parte específica, está atribuída. Tudo bem. Se descermos mais um pouco até o nosso mapa de opacidade, você pode ver que temos uma área preta aqui onde está o quadro negro e o resto é todo branco. Então, o que vai acontecer é que qualquer parte do seu mapa de opacidade que for preta vai ficar invisível, certo? Quando você carregar. Qualquer parte que for branca vai ficar completamente visível. E existe, sabe, o meio termo que é o cinza, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Só queria mencionar isso para você. Beleza? Então vamos lá e carregar esse, mapa de opacidade. E o que vai acontecer é que o nosso quadro negro vai ficar invisível, como eu mencionei, certo? Porque ele está exatamente na mesma posição no mapa de textura que o quadro negro no nosso canal difuso ali. Ok. E você também pode ajustar a intensidade da opacidade aqui, assim, e se a gente, sabe, ajustar a intensidade, dá para deixar, tipo, semi-transparente. Outra forma de fazer isso é simplesmente, sabe, deixar cinza em vez de preto. Mas eu só queria te mostrar, esses exemplos aí. Beleza. A gente pode diminuir a intensidade para 0 ou basicamente, redefinir o mapa de opacidade. A gente pode excluir, certo, se quiser, e vai ficar assim mesmo. Agora vamos dar uma olhada em como podemos editar as texturas, beleza? Então eu vou só editar esse mapa de textura aqui, o mapa difuso, e descer aqui para usar a ferramenta Ajustar Cor. Ok. Essa é uma ferramenta muito útil no iClone.
Temos vários tipos de coisas que podemos ajustar aqui. Vamos dar um pouco maior. Podemos ajustar o brilho de todo o mapa, certo? Se fizermos isso, você vai ver que o brilho vai aumentar. Podemos diminuir totalmente o brilho. Podemos deixar com uma aparência bem escura, beleza? É só redefinir para 0 se você quiser. Voltar para o padrão. Também tem coisas como o contraste, certo? Você pode deixar com um contraste bem alto. Você pode mudar o matiz, para todo tipo de cor estranha e diferente, certo? Você pode deixar com mais saturação ou menos saturação, nesse caso, quase um pouco acinzentado, beleza? Então você pode fazer todo tipo de coisa, ajustar o balanço de cores e tudo mais. Tem várias, coisas diferentes que você pode fazer. Se você aumentar a suavidade, vai desfocar bastante. Geralmente, você não vai querer fazer isso, certo? A menos que esteja buscando um efeito específico, mas eu vou simplesmente resetar tudo isso de volta para 0. Beleza. Então esse é, o recurso mais poderoso para ajustar, os valores do seu mapa de textura. Se eu fechar o painel de ajuste de cor, também podemos decidir, se fizemos alguma alteração que gostamos, também podemos optar por salvar essas alterações. Então vamos fazer um exemplo rápido aqui. Eu vou ajustar um pouco a cor aqui. Vamos, colocar um pouco mais de contraste, certo? Eu gosto de adicionar um pouco mais de contraste, e aí podemos fechar isso. E o que podemos fazer é selecionar aquele, canal de textura ali e salvar. Então eu vou lá e salvo. Posso salvar nessa mesma pasta aqui. Vamos chamar de, alto contraste, certo? E apertar Enter para salvar. E se voltarmos para o nosso ajustar cor ali e restaurarmos o contraste para 0 e depois fecharmos, então podemos, dar um duplo clique no canal difuso ali e carregar aquele mapa de alto contraste. E você pode ver que temos o contraste mais alto, certo? Então, basicamente, ele salva esses, valores, esses ajustes de parâmetro nesse mapa, e você pode recarregá-lo a qualquer momento se gostar do resultado. Ok. Também temos o método clássico de abrir seu, mapa de textura no seu software de edição de fotos, como Photoshop, GIMP ou qualquer outro que você use. Se quiser fazer isso, apenas certifique-se de que o canal está selecionado e depois vá até o botão Launch aqui embaixo. O que isso vai fazer é abrir, neste caso estou usando o Photoshop, e ele vai abrir esse, mapa de textura no Photoshop. Agora, o que vai acontecer é que, basicamente, no cache, ele vai ter uma versão temporária dessa imagem, e sempre que você salvar no Photoshop, ela será atualizada automaticamente no iClone. Certo? Então, por exemplo, vamos escolher aqui um pincel meio estranho. Não sei, algo com um padrão, por exemplo. Talvez, tipo, esse aqui mesmo. Então vamos fazer uma cor verde. Vamos colocar um pouco de grama na parte de baixo do nosso quadro negro aqui. Algo assim. Certo? E pronto. Ficou meio estranho, mas vamos deixar assim. E agora vamos só, ir em arquivo e salvar. E assim que salvarmos, isso vai atualizar automaticamente no iClone. Você pode ver bem aqui, temos esses pequenos, tufos de grama bem na parte de baixo. Parece bem saudável. Agora podemos fechar o Photoshop. Lá vamos nós. E ele vai manter essa, alteração na textura difusa. Outra coisa rápida que eu queria dar uma olhada era no mapa de brilho. Certo? Então vamos lá para o mapa de brilho. Vamos passar para o nosso, semáforo bem aqui. E você pode ver agora que não temos nenhum mapa de brilho, mas isso é porque temos o semáforo, resto do semáforo selecionado, certo? Se selecionarmos um dos materiais aqui como vermelho, amarelo ou verde, você pode ver que temos um canal de brilho bem aqui. Certo? Vamos dar uma olhada no canal de brilho do verde. Agora, como mencionei antes, se você quiser, pode diminuir a intensidade e reduzir o nível de brilho nessa seção específica da sua malha, o que é bem legal. Podemos fazer a mesma coisa com o amarelo, certo? Selecionamos o amarelo. Aqui está o nosso controle deslizante de intensidade. Aumente ou diminua assim mesmo, beleza? E, lembre-se de que esse parâmetro de intensidade aqui está em texto verde. Isso significa que você pode animar esse parâmetro. Você pode animá-lo ao longo do seu projeto, ou seja, pode, por exemplo, deixar em 0 no quadro inicial. No quadro que quiser, você pode definir o valor que quiser. Então vamos lá, deixar todos esses em 0. Por exemplo, pegue o vermelho e coloque ele em 0 também. E talvez a gente mantenha o vermelho em 100% aqui, e depois vá até o último quadro e coloque o vermelho em 0. E então aumente o verde para 100%, no valor de intensidade. Ok.
E se a gente reproduzir isso, você vai ver que ele simplesmente vai trocar do vermelho para o verde. Beleza? Pronto. Agora, uma coisa importante a se notar com a chegada do iClone 7 é que agora temos dois tipos diferentes de shader. Temos o tradicional e o PBR, que significa renderização baseada fisicamente. Ok. O que eu vou fazer é selecionar o semáforo, a malha aqui, ou melhor, o material. E podemos ver que, neste momento, o tipo de shader está definido como tradicional, certo? Muitos dos probes mais antigos do iClone ainda usam o método de shader tradicional. Beleza, então vamos ver o que acontece se eu mudar isso de tradicional para PBR. Perceba que os mapas de metalicidade e rugosidade vão aparecer. Eles vão aparecer se voltarmos para o tradicional no lugar do especular e reflexão, certo? O que acontece é que a metalicidade e a rugosidade permitem uma reflexão de luz mais realista, na superfície de um objeto, beleza? É uma tecnologia mais avançada do que a que tínhamos antes. Certo, se você quiser deixar por exemplo, a estrutura do semáforo com uma aparência mais metálica, o que você pode fazer é selecionar o seu mapa de metalicidade e ir em ajustar cor. E vamos dar uma olhada, talvez focar um pouco aqui na parte de baixo e aumentar o brilho do nosso mapa de metalicidade. Você pode perceber que, quando fazemos isso, ele fica um pouco mais escuro. Tudo bem? A estrutura fica um pouco mais escura e passa a ter uma aparência mais metálica, ok? Não fica tão áspera. Se a gente diminuir tudo até 0, vai ficar com um visual mais de desenho animado e, se aumentarmos até 100, vai parecer mais áspero. E podemos usar isso em combinação com o mapa de rugosidade, porque o mapa de rugosidade já está bem branco. O que, acaba não deixando ele tão eficaz. Então, se a gente pegar o nosso mapa de rugosidade e diminuir o brilho, aí dá para ver bem a refletividade começando a aparecer, especialmente ali na base do nosso objeto, certo? Então, usando os mapas de rugosidade e metalicidade em conjunto, você consegue alcançar um visual bem áspero ou metálico nos seus props, beleza? Bem simples de entender. Acho que no verde ali embaixo dá para ver o melhor resultado. Certo? Então podemos deixar assim mesmo, desse jeito. E fechar o nosso ajuste. Vamos deixar um pouco menos metálico. Lá vamos nós. Algo assim, eu acho, é um meio termo interessante. Vamos fechar isso. Agora, se você quiser salvar esse prop com todas as modificações de material que fez, pode fazer isso facilmente. Basta ir na sua aba personalizado aqui embaixo de conjunto, entrar em props e garantir que você dê um uso nele, do jeito que preferir, assim. E podemos descer aqui só apertar o botão de mais. E aí está. Chame de poste de luz interno. Beleza? E aí, se quisermos, podemos simplesmente carregar isso. É só clicar e arrastar para a nossa cena, assim. E todos esses, você pode ver que ficam exatamente iguais. Então todos aqueles ajustes de material ou de textura que fizemos serão mantidos. Tudo bem? Vamos simplesmente deletar isso. Agora, uma última coisa que quero falar sobre materiais é a capacidade de copiar e colar os materiais, ou de selecionar e pintar, dois props diferentes na sua cena. Então, o que vamos fazer para isso é tornar minha, placa aqui invisível. Vamos lá e clicar no, olho que tudo vê ali em cima para deixá-lo invisível. E eu vou criar uma forma primitiva, uma caixa. Certo? Só jogar isso na nossa cena e trazer um pouco para cá. E o que eu vou fazer é vir aqui na nossa aba de mater, na verdade, na aba de mídia. E lá você pode encontrar sua biblioteca de materiais. E na biblioteca de materiais, você pode colocar qualquer material que quiser, ok? Todo tipo de coisa legal que você pode colocar ali. Vamos colocar esse metal corrugado, por exemplo. Ou podemos colocar, o mármore. Ok, acho que o de mármore fica bem legal, tipo uma bela coluna de mármore. E se quisermos, o que podemos fazer é criar outra forma primitiva, certo? E digamos, por exemplo, que fizemos todo tipo de modificação nessa caixa de mármore. Obviamente, não vamos fazer isso agora, mas, não temos tempo para isso. Mas o que eu posso fazer é ir em materiais aqui em cima e posso ir até o topo e usar essa ferramenta de seleção aqui para escolher o material. Você também pode usar a tecla de atalho B. E eu vou simplesmente escolher esse material aqui e posso aplicá-lo em qualquer outro objeto, certo? Posso pintar essa, caixa aqui com ele. Tudo bem, podemos pintar a parede se quisermos. Tudo bem. Você pode ver que está esticando um pouco porque, o mapa UV é um pouco diferente. Deixe-me apertar Ctrl Z para desfazer isso. E aí está. Então, se você quiser ver todos os materiais incorporados que o iClone oferece, você pode simplesmente, expandir o seu gerenciador de conteúdo assim. Você pode vê-los em um tipo de visualização diferente.
E se quiser, pode aplicar todos eles, simplesmente clicando e arrastando do seu gerenciador de conteúdo para cá, assim. E também há vários pacotes de conteúdo diferentes que você pode comprar. O Substance Power 200, as ferramentas Substance Power como esta aqui, todo tipo de coisa bem legal. Este aqui tem vários tipos diferentes de pedras, por exemplo, que podemos aplicar e você pode saber mais sobre isso na loja de conteúdo, e eu também vou deixar um link na descrição para você. Então acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham aprendido bastante e não deixem de conferir nossos fóruns em forum.reduzium.com. Espero ver vocês no próximo vídeo.